Bom, meus amigos e amigas, é uma alegria ter a oportunidade de falar com vocês. Hoje, trazendo um tema tão relevante e importante para a nossa região e para o Brasil. Porque nós estamos falando de reservatórios de energia elétrica, no nosso caso, em especial, nós que vivemos no entorno do Lago de Peixoto, no entorno do Lago de Furnas, mas o tema é muito atual, visto que nós tivemos notícia agora de aumento da conta de energia elétrica, nós tivemos o problema de transmissão de energia e geração de energia lá no sistema do Amapá, ou seja, nós precisamos estarmos atentos a uma questão que interessa a todos nós, que é a geração de energia, mas é preciso entender também que esta energia elétrica que é gerada custa muitas vezes o suor de muita gente, o sofrimento de muita gente. Eu quero, então, agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando, estão começando a assistir essa live aqui, e, de maneira especial, os nossos convidados desta terça-feira. Está aqui com a gente o Tadeu Alencar, é uma alegria tê-lo aqui com a gente. O Tadeu, ele é presidente do balneário do Funastur, lá na nossa querida cidade de Formiga. Está aqui o Rogério Fernandes, que é engenheiro de Minas, um batalhador também desta causa, entende muito do assunto da reservação de energia, de água para geração de energia elétrica. É uma alegria ter você também aqui com a gente, Rogério. Quero agradecer também de maneira especial o prefeito eleito, Ismael, prefeito eleito de Ibiraci. Uma alegria ter você aqui com a gente também. E agradecer também a presença e a participação do Anderson Manuel, que é um batalhador também das causas do Lago de Furnas e do Lago de Peixoto, em especial, porque vive ali, conhece e sabe o que as pessoas que vivem no entorno do reservatório de Furnas e Peixoto passam. Quero mais uma vez agradecer todo mundo que está compartilhando essa live, todo mundo que está fazendo comentários aqui, e dizer, meus amigos e amigas, que, na minha opinião, eu tenho discutido isso há algum tempo e vivido, desde momentos de baixa, como nós tivemos no ano de 2000, que a nossa região, especialmente a região de Furnas e de Peixoto ainda se agregue à ocupação das terras férteis que nós tivemos nessa região, produtivas, pelo Parque Nacional da Serra da Canastra, e quase não, no mesmo período, nós tivemos a ocupação das águas pelo Lago de Peixoto. E depois, o mesmo drama vive quem vive no entorno do reservatório do Lago de Furnas. Nós precisamos chamar a atenção para este problema grave que nós estamos vivendo na região. Aliás, é um problema que nós já chamamos a atenção em outras oportunidades, já tivemos reuniões com o Executivo Federal, já tivemos reuniões com a Agência Nacional de Águas, com a Agência Nacional de Energia Elétrica, com o Operador Nacional do Sistema, e o que nós estamos assistindo hoje, no entorno de Furnas e no entorno do Lago de Peixoto, é um drama já anunciado, uma tragédia já anunciada, que, infelizmente, os órgãos de controle não cumpriram o seu papel e não garantiram o que está estatuído lá na Lei Nacional, da Política Nacional de Recursos Hídricos, que garante o uso múltiplo das águas. Não é isso, Tadeu? Queria vocês aqui na sequência. O Tadeu, que é um grande batalhador aí da causa do Lago de Furnas e de Peixoto. Fala um pouco para nós, Tadeu. É isso mesmo, né, deputado? O que a gente está vendo, na verdade, há 8 anos aqui no nosso caso de Furnas, e o Anderson, pelo que ele já contou para a gente, desde 2014, no caso de Peixoto, é o total descaso com o povo de Minas, a gente tratado, na verdade, à margem de qualquer direito, todos os nossos direitos, na verdade, ao uso múltiplo das águas, ao nosso direito de usufruir daquela adaptação do que um dia foi uma tragédia, porque isso um dia foi uma tragédia para Minas Gerais, a construção do lago inundou terras férteis, pessoas perderam propriedades,
Teve pessoas que perderam até o acesso a seus entes queridos, cidades inteiras foram inundadas pelo lago, e o pessoal daqui da nossa região, o pessoal de Minas Gerais aprendeu a conviver com isso, aprendeu a sobreviver disso daí, e o lago o tempo inteiro mantido de uma certa forma, e de 2012, no caso do Lago de Furnas, e Peixoto, no caso de 2014, até então, né, até que a gente começasse toda a sociedade se mobilizar, o corpo político de Minas, até então, de forma inexplicável, essa situação mudou, as águas foram embora e deixaram para a gente só o barro, o descaso, e o tempo inteiro tratando a gente da seguinte forma: Furnas foi feito para gerar energia, a gente só escutava isso. E do ano passado para cá a gente vê esse cenário mudar um pouco mais, as esperanças da gente se renovarem, mas é bem isso que o senhor falou mesmo, entendeu? As agências não cumpriram seus papéis. A Ana vai me desculpar, as pessoas que ali trabalham, algumas pessoas que participam de reuniões com a gente, sempre muito corteses, sempre muito bacana, mas ela tinha que mudar o nome dela, no nosso caso aqui, não é de Ana, não, porque ela não é agência de água nenhuma, ela é agência do brejo, do barro, de qualquer coisa assim. Ela está regulamentando o quê? Está regulamentando a água da poça? É isso que eles estão regulamentando aqui? Morte. A morte. E a ONS simplesmente agindo de forma, vamos dizer assim, sempre em cima do salto, apresentando números e números para a gente, mas nunca apresentando uma proposta conclusiva, nunca apresentando algo, como diz o Rogério, que não seja imediatista, que não seja contando apenas com a boa vontade de São Pedro, entendeu? Não tem um... E aí a gente vai puxando, igual a gente foi, descobriu coisas que eles negavam, como a própria relação com a hidrovia Tietê-Paraná, que era negada e foi admitida depois de tanto tempo. Então, assim, a gente está aqui, que nem o senhor falou, assim, é realmente uma batalha que a gente está travando a cada dia, a gente que está, vamos dizer assim, nessa linha de frente, igual todos que estão aqui nessa live, mas a gente acredita que a gente tem que continuar, porque se a gente for abaixar a cabeça diante de toda a injustiça, a gente vai parar onde? E Minas Gerais é um estado que tem um histórico de luta, né? A gente tem uma história de inconfidência, uma história de força, uma história de realmente de representatividade, de não aceitar ser tratado como mula de carga para o resto do país apenas, entendeu? Então, assim, a gente tem certeza que a gente vai continuar, e podem aparecer os obstáculos que for, como vem aparecendo, a gente sabe disso, coisas como jogar água fora, como eles estão fazendo lá no Lago de Peixoto, mas a gente não vai desistir não, e eles podem ter certeza, se ficar mais 10 anos, nós vamos ficar mais 10, 11, 20 anos no pé deles, até que isso seja resolvido. Até porque se trata de um direito, né, Tadeu? Direito ao uso múltiplo das águas. Rogério, fala um pouco para nós também dessa contextualização. Muito bem. Na realidade, né, a questão do uso múltiplo aqui no Lago de Furnas, ele só é possível, só é viável, né, depois de estabelecermos a cota 762 como cota mínima, porque abaixo das 762 não se pode falar em sustentabilidade do uso múltiplo, né? Então, a luta, né, para podermos efetivamente termos uma lei que faça com que respeitem, né, essa nossa cota mínima para proporcionar ou viabilizar o uso múltiplo das águas. E isso é tecnicamente possível, isto é beneficioso para Minas Gerais, para a região e para o Brasil. É trabalhar, na realidade, com o reservatório do meio para cima e não do meio para baixo, como estão fazendo nos últimos anos. E o que o Tadeu colocou, não é? Ou seja, as tentativas de recuperar o reservatório nos últimos anos, ou 8, 9 anos, elas não se mostraram frutíferas. E é erro muito grave, né? Porque estamos falando de 8 anos. Se você, em uma vez, né, um modelo não funciona, esse modelo tem que ser
repensado, revisto, e não esperar, né, 8 anos para poder admitir que algo pode ter errado com o modelo. Na realidade, o que eu vejo é que as previsões são extremamente otimistas e elas, por serem otimistas, elas não antecipam a entrada das termoelétricas, né, que tem que existir para poder recuperar o reservatório, e leva tudo para o final, ou seja, corremos o risco de, mesmo operando todas as termoelétricas agora, ainda termos um apagão. Por quê? Porque deixaram o reservatório ficar muito baixo. Então, toda a nossa luta é para sensibilizar, né, aos gestores, ao executivo, né, de que é mais eficiente para o Brasil inteiro trabalhar com os reservatórios mais cheios. Né? Isso tecnicamente reproduz uma eficiência muito maior do que trabalhar do meio dos reservatórios para baixo. E sem contar que Furnas, o reservatório nosso, ele tem algumas especificidades que outros reservatórios não têm. Então, é um reservatório que foi, né, lá da década de 60. Então, não se pode mais fazer a gestão de um ativo que dessa idade com as mesmas premissas ou da mesma forma que se fazia há 20 anos atrás. Isso não se pode mais admitir o não uso múltiplo, né? Você pode até ter regiões que esse uso múltiplo ele não seja tão importante, mas nessa região, como o Tadeu também mencionou, eu só estou reforçando, né? A situação no passado, né, longínquo, foi de desgraça. As pessoas se reprogramaram, se repensaram, fizeram seus investimentos para uma nova realidade, e essa realidade ela foi mudada. Quer dizer, o uso múltiplo aqui até 2012, ele era possível. E de 2012 para cá, pelo acontecimento do esvaziamento completo do reservatório e o não uso de termoelétrica quando era necessário, trouxe essa situação grave nos últimos 8 anos. Então, o uso múltiplo, eu sempre, né, e todos estão nessa luta, é que ele é possível apenas depois de estabelecida a cota 762 como cota mínima onde a Furnas podia operar. Entra a 762, muito bem, chegou na 762, só pode operar fio d'água, né? E a produção, a arrecadação dos municípios, nada disso interfere, é tudo positivo, porque vão continuar produzindo a mesma ou até mais energia do que se produzia. Então, não, é todo ponto que foi analisado durante esses 2 últimos anos que a gente tem analisado isso com mais detalhe, tudo traz pontos positivos, né? O estabelecimento da cota 762 não tem nenhum ponto negativo, por mais que as pessoas que pensam, né, e que questionam, os questionamentos são todos rebatidos, né? E, obviamente, aqueles pessoas razoáveis, elas entendem de que, sim, a 762 não tem nenhum, só traz benefício, ela não traz nenhum prejuízo. É o contrário, né? Obrigado. Rogério, você falou uma questão que eu queria sublinhar, que você falou da segurança energética. Veja, para haver segurança energética, é fundamental nós termos reservação de água. Porque é isso que o Tadeu bem anotou. Quer dizer, nós entramos a bandeira vermelha, estão dizendo, todos os jornais hoje estão estampando que nós vamos ter um aumento do custo da energia elétrica para todos os consumidores e vivendo o caos que nós estamos vivendo na nossa região. Ou seja, de nada adiantou o planejamento que eles fizeram, o não planejamento que eles fizeram, de usar a água toda da forma como foi usada. Nós estamos pagando uma energia elétrica mais cara
por falta de planejamento estratégico, né? E pagamos, aí nós que vivemos no entorno do Lago de Furnas e Peixoto, pagamos isso 2 vezes, né? Porque pagamos a conta de energia mais cara e pagamos nos empreendimentos imobiliários, nos empreendimentos do turismo, nos empreendimentos aquícolas, ou seja, nós somos penalizados 2 vezes e vivemos o que eu chamo de uma pena perpétua. Nós estamos perpetuamente castigados a conviver com uma água que vai e volta. Quando as pessoas se adaptam, a água some. E esta variação, isso que você falou, que eu queria explicitar também para quem está nos acompanhando, porque nem todos acompanham isso, é que você pode ter uma variação, no caso do Lago de Furnas, no caso do Lago de Peixoto, é outra variação. Vou pegar o caso do Lago de Furnas. Você pode ter uma variação de uso da água da cota 768 para 762 como piso. Só que eles estão usando a variação de 762 para 755, 756, 754, que é o que nós... Esta variação, ela é, se fosse para a gente falar do ponto de vista de uma empresa, você está fazendo uma gestão temerária da empresa, né? Se qualquer momento você pode quebrar a empresa por falta de planejamento. E tem muita empresa sendo quebrada, né? É isso que nós estamos assistindo e vendo, e infelizmente ocorrer na nossa região, porque as pessoas precisam ter uma garantia mínima de que seus empreendimentos terão um futuro. E eu tenho certeza que a Maria Elisa vai falar para nós aí de quantas empresas, né, Maria, tiveram, infelizmente, o seu CNPJ fechado ou empresas abandonadas, porque investiram e não tiveram o retorno devido, não é isso? Realmente, deputado, o senhor sempre acompanhou, né, desde de Boa Esperança, acompanhou de perto a desgraça que se instalou no Mar de Minas desde 2012 e ainda foi recrudescida esse ano com a pandemia. Então, foram inúmeros empresários, não só do turismo, pousadas, bares, restaurantes, mas também o comércio que dependia do fluxo de turistas, né, que aportava a nossa região, todos eles sofreram enormemente e muitos fecharam as portas, né, não é possível viver por 8 anos e ainda sobreviver no ano de 2020 com uma situação alarmante e de vergonha. Eu diria de vergonha, deputado. Eu acho que Minas precisa resgatar, como o deputado professor Cleiton fala, a soberania, a nossa soberania. Nós que tivemos grandes homens, não só os inconfidentes, como bem lembrou Tadeu, mas grandes políticos, né, que sempre lutaram. O nosso presidente Itamar Franco, todos nós, de todos os grupos, reverenciam e se lembram dele. Nós precisamos erguer a face novamente e resgatar o desenvolvimento, a sobrevivência, não é nem desenvolvimento, sobrevivência em primeiro lugar para quem mora nos municípios, nos 34 municípios lindeiros. Então, são diversas pessoas que dependem, que aprenderam a depender das águas e que hoje se veem sem nenhum recurso de trabalho, migrando para outros bicos para conseguir sobreviver, né? E é muito importante a gente estar fazendo essa live com o senhor hoje é um dia importante para a gente, né, com a tramitação da PEC 52 do professor Cleiton na Assembleia. Nós estamos muito satisfeitos com o andamento que está sendo dado, e também estamos para completar 1 ano, no próximo sábado, do primeiro manifesto que nós fizemos, nós, o Movimento Profurnas 762, juntamente com a Lago, juntamente com o ProPeixoto. Na época éramos só nós, né? Em dezembro nós entregamos o manifesto ao ministro do Turismo, quando ele veio para a Semana de Turismo em Belo Horizonte. Tadeu estava presente, João Assis, a Isabel, diversos líderes do movimento Profurnas. Então, nós vamos completar 1 ano agora. Nós tivemos avanço? Tivemos, né? Isso, o Zé Afonso, que é nosso pioneiro maior da região, juntamente com Paulo Coelho, eles vivenciaram na
pele todo o sofrimento desde 1997, né, e piorado em 2012. Então, desse movimento, nós, este ano, nós conseguimos alguns avanços. O senhor acompanhou todas as reuniões em Brasília, a nossa ida, onde tomamos conhecimento do seu projeto de lei, e avançamos na conversa, na sala de situação, né, de Furnas, desde março, fizemos inúmeras reuniões, desenvolvemos muito pensamento, né, o aprendizado, e temos técnicos do porte do Rogério, do Tadeu, do Anderson, da Thaís, que conhecem muito bem todas as entrelinhas do que está ocorrendo. E eu gostaria muito de enfatizar, a gente tem trabalhado em 3 pontos, deputado. Um ponto, desde que nós vimos o desvio das águas e que o uso múltiplo não era para Minas Gerais, era só para São Paulo, através da hidrovia Tietê-Paraná, nós vimos e estamos lutando há muito tempo já para o derrocamento do Pedral em Nova Vanhandava, que conseguiria nos recuperar, conseguiríamos resgatar pelo menos 8% do volume útil das águas. E antes, ele era para ser completado em 2021, se não me engano, no 2019, ano passado, né, Tadeu? O ano passado, 2019. 2019, e agora tinha sido prorrogado para 2023. E na última reunião, nós fomos surpreendidos que passou para 2024. Realmente não deu para a gente acompanhar muito bem o que foi que houve em termos de cronograma do Departamento Hidroviário de São Paulo, ou do DENIT, ou do Ministério do Desenvolvimento. Nós não conseguimos entender, né? O fato é que, mais uma vez, a gente leva um tapa na cara. Então, não há uma força que faça prevalecer os interesses de Minas Gerais nesse sentido. Uma obra que possa ser concluída num prazo menor, que seja justificável para a população aguentar, esperar 1 ano, 2 anos, mas 2024 agora é um desaforo, é um assinte para toda a população. E, para isso, nós precisamos muito dos políticos, dos deputados federais. Nós tivemos um grande avanço hoje, mas nós precisamos do senhor, precisamos dos deputados federais, dos senadores de Minas, para que a gente possa reverter essa situação. O caso das termoelétricas, que desde fevereiro, Rogério vem batendo nessa tecla, o Profurnas, o próprio Peixoto, todo mundo bate na mesma tecla para ligar antes, não ligam antes, e a gente se encontra nessa situação. Eu não vou me alongar nesse assunto, porque o meu professor está aí, que é o Rogério. E, então, quer dizer, a gente já tem essa situação que é drástica, né? E fiquei muito satisfeita numa das reuniões que o senhor participou, quando o senhor mencionou a CDE, na Cota de Desenvolvimento Energético, e me acendeu uma luz no final do túnel, sabe, deputado? Então, aqui eu estou também com o objetivo de que a gente possa aprender e saber um pouco mais como que a gente pode lutar para que esses custos, para que o reenchimento do Lago de Furnas e de Peixoto sejam cobrados devidamente aonde tem a fonte de financiamento para isso. Se é para crise, nós estamos em crise há 9 anos. Há 9 anos nós estamos em crise. Se essa cota de desenvolvimento econômico é para situações de crise, a crise está instalada em Minas Gerais há 8 anos. Por que não podermos acionar? Eu pedi na última reunião que fosse pautada esse assunto especificamente na próxima reunião, porque, infelizmente, na última reunião, nenhum membro do Profurnas 762 foi convidado, e nem os deputados, e nem os senadores, né? Então, ficou uma situação muito delicada. Eu pedi que essa pauta fosse feita na próxima reunião, contamos com a sua participação e a sua orientação nesse sentido, porque havia representantes da CCEE, né, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que não se manifestaram, e nós entramos atrasados, então não tivemos como
questionar, né, com mais propriedade, com mais tempo. Então, acho que esses 3 pontos são os pontos principais da nossa luta, que eu gostaria de enfatizar, e enfatizando essa questão que o senhor levantou, que é a sobrevivência mesmo dos empresários, dos profissionais, de quem trabalha com piscicultura, com agricultura, com as pousadas, toda uma gama de mais de 52 setores que são impactados na cadeia de turismo e que estão prontos através de alguns mecanismos que nós conseguimos alavancar. Nós estamos trabalhando simultaneamente. Nós temos no Ministério do Turismo um grupo formado para acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos da recuperação do nível, para que dê a segurança não só energética, mas que dê segurança para investimentos no turismo no nosso Mar de Minas. Então, esse grupo tem se reunido, tem debatido, e temos um outro grupo no estado de Minas Gerais, que vai ter ainda a primeira reunião, que é um grupo de trabalho da Secult, SEMAD, a SED também, Desenvolvimento Econômico, IGAM, e a sociedade civil, representada por todos os movimentos, pelos circuitos turísticos, e a gente está com uma expectativa muito positiva de trabalharmos em conjunto para resgatarmos, inclusive, a questão ambiental, né, no Estado. Furnas não tem a licença ambiental, essa situação já foi dada um parecer em março desse ano, e a gente sabe que tem caminhos outros que possam ser traçados para que a gente possa atingir nosso objetivo, mas o certo é que nós vamos atingir. Como disse o Tadeu, pode levar mais um ano, nós vamos completar um ano sábado, pode levar mais um ano, mais 2 anos, mas nós não vamos desistir dessa vez. Né? Dessa vez nós vamos até o final, porque a gente já sabe onde está o problema calçado. E nós, mineiros, é que temos que levantar as vozes, todas nossas, não só a sociedade civil, mas principalmente o parlamento, para que a gente resgate essa soberania de Minas Gerais. Nós não podemos passar a vida inteira com o Mar de Minas no lodo, na lama, inviabilizando inúmeras atividades que dependem dessas águas, né? Claro. Eu acho que a gente vai avançar, mas eu acho que se não peitar bastante, eu acho que vai demorar muito. Eu acho que a gente pode acelerar com umas atitudes mais enérgicas, mais de inconfidentes mineiros, vamos dizer assim, né? Tá. Obrigado, Maria Elisa. Quero agradecer também aqui o professor Cleito, que está acompanhando a nossa live, nos mandou um cumprimento, agora mesmo apareceu aí a fala dele. É importante que essa PEC que o professor apresentou na Assembleia, tem o apoio de vários parlamentares, ela é muito importante porque ela consagra a percepção de que o Lago de Furnas é mesmo o Mar de Minas. Consagra a percepção de que o reservatório, como eles gostam de dizer, não serve única e exclusivamente para a geração de energia elétrica. Há o valor simbólico, cultural, da presença das águas na nossa região, e isso precisa ser declarado patrimônio de Minas Gerais. E o que a gente espera com isso é que a ação, uma vez aprovada esta PEC, haja, sim, uma revisão da outorga para o uso da água, tanto em Peixoto como em Furnas. Essa é a nossa preocupação, e eu agradeço mais uma vez a iniciativa, a luta dos parlamentares da Assembleia Legislativa, em especial do professor Cleito, que nos acompanha aqui. Um grande abraço por essa causa que interessa a todos nós. Quero passar a palavra agora aqui para falar com a gente também o Ismael, que é prefeito eleito em Ibiraci, é um dos municípios que compõem o entorno do Lago Peixoto. Boa noite, deputado Dair. Boa noite, quero cumprimentar todos os colegas aqui da bancada desse importante assunto, né? E cumprimentar também os internautas que eu vejo aqui que estão aí aos montes, né? Aos muitos, participando dessa live com esse assunto tão importante. Então,
Ibiraci me dá pela terceira vez a oportunidade de comandar os destinos aqui do nosso município. E um dos pilares do município de Ibiraci é o Lago de Peixoto, a usina Mascarenhas de Moraes, e o que vem com ela, ou que pelo menos vinha com ela, né, deputado, que era o turismo, que era o lazer, a piscicultura, que infelizmente, pelos motivos aí que os colegas da bancada já mencionaram, e eu concordo com todos, são todos mais abalizados que eu para falar nisso, Ibiraci tem sofrido muito, tem sofrido principalmente nessa região. Nós estamos saindo de uma campanha eleitoral em que eu tive a oportunidade de revisitar todo o entorno do Lago de Peixoto. E é uma tristeza. Eu sou testemunha, eu e minha vice Maeli somos testemunhas da tristeza que se abateu sobre o pessoal que, tanto os que frequentavam o lago para lazer, quanto os que moram lá, os que são zeladores dos ranchos, os comerciantes. E é uma tristeza. Eu fico muito triste e muito preocupado, porque a partir de 1º de janeiro, essa incumbência, no que diz respeito ao município de Ibiraci, eu passo a ser mais um soldado na busca das soluções para esse problema. Essa semana nós fomos surpreendidos, você sabe muito bem, eu moro aqui, eu sou vizinho da usina de Peixoto, e nós fomos surpreendidos com a abertura das comportas. Eu tenho criança aqui, eu tenho uma filha de 5 anos que ainda não tinha visto a comporta da usina de Peixoto aberta, você acredita nisso? Não tinha visto. E agora abriu. Então, assim, deu-se a falsa impressão de que as coisas estavam se normalizando e nós sabemos que não é. Né? Então, estou muito preocupado, quero somar com vocês todos que estão aqui e os demais movimentos que a gente sabe que militam nessa área. Vamos lutar ombro a ombro para que a gente possa reverter essa situação, ou pelo menos mostrar no mínimo, não é pelo menos, no mínimo, mostrar a nossa indignação, porque se a gente fica quieto, se a gente fica calado, eu deixei a prefeitura em 2012, foi exatamente, como disse o colega, foi exatamente quando as coisas ainda estavam num patamar legal. De lá para cá, e eu retorno agora, exatamente 8 anos depois, e encontro o Lago de Peixoto numa caveira, o brejão de Peixoto, como se diz, né? Não é mais o Lago de Peixoto, é o brejo de Peixoto. Então, eu fico muito preocupado, mas fico também motivado, ao ver tanta gente, juntamente aí com o deputado Dair, deputado professor Cleiton, eu fico motivado a ser mais um lutador nessa batalha aí em favor dos lagos de Furnas e de Peixoto. Peixoto hoje está operando agora, nesse momento, com a cota 658,37, então 32,31% só. Então é preocupante, até porque nós vimos hoje, ouvi na CBN, quem ouviu nos canais de informação aí, deputado, o aumento do custo do preço da energia elétrica. E nós ainda estamos, como diria, da missa é apenas o primeiro cântico, né? Nós já estamos com esse problemão para enfrentar. Você veja bem, e para mim, e para os prefeitos eleitos, e para os prefeitos reeleitos, que também estão no entorno do Lago de Furnas, é preocupante, porque nós vamos ter que administrar, nós teremos que administrar, além de tudo, o desemprego, o êxodo, esse pessoal que vivia muito bem, com uma qualidade de vida excelente nas margens do lago, estão indo para a cidade. E indo para a cidade, vão engrossar a fila do desemprego, vão engrossar a fila da cesta básica, vão engrossar a fila do movimento desordenado de alunos nas escolas, assim que a pandemia enfraquecer. Isso tudo é problema para o administrador. Mas eu quero aproveitar essa oportunidade, esse convite importante que o deputado Dair me faz, para me dirigir aos moradores, aos usuários, aos desfrutadores do bem do Lago de Furnas e do Lago de Peixoto, para dizer que contem comigo. Além de tudo, eu sou morador aqui, eu estou na beira do lago, ou como diria aí o nosso colega, quase que à beira do brejo agora, né? Mas eu quero ser parte dessa história, em que a gente vai fazer com que Furnas seja amainada, seja
domada nessa questão. Na verdade, eu vejo aqui Peixoto, e Peixoto aqui no nosso caso representa Furnas, é a visão que a gente tem de Furnas, é a usina Mascarenhas de Moraes aqui de Peixoto, tá um desmando, tá horrível, horrível. Você não tem, na condição de presidente de associação de moradores, na condição de morador, na condição de prefeito eleito, você não sabe a quem se dirigir. E é muito triste isso, porque é uma riqueza, como disse, que no passado fez muita gente sofrer, e agora é que as pessoas estão se acostumando, agora vamos mudar a brincadeira, né? Não é assim. Então, eu quero parabenizar já nessa oportunidade, porque eu sei que os colegas debatedores aqui estão bem mais abalizados que eu, mas eu quero, em nome do povo de Ibiraci, agradecer a vocês que dedicam seu tempo, que dedicam seu conhecimento, que poderiam estar cuidando de suas vidas pessoais, mas que abraçaram essa luta que talvez, alguns de vocês talvez não tenham nem vínculo direto aqui com o Lago de Peixoto, mas eu quero dizer que serão eternamente reconhecidos, e eu quero fazer parte dessa equipe que vai bater de frente, e se Deus permitir, nós vamos estar juntos. Deputado Odair, deputado Cleiton, professor Cleiton, e todos vocês, que são as peças mais importantes, porque falam com conhecimento. Eu tenho uma inveja, eu gostaria de ter esse conhecimento, uma inveja do bem, vamos dizer assim, né, deputado? Eu gostaria de ter esse conhecimento que vocês têm, e eu quero que vocês me permitam conviver com vocês para aprender e para poder ajudar, estando à frente de uma prefeitura pequena, mas uma prefeitura que tem respeito, né? Eu quero ajudar nessa luta. É isso. Boa sorte a todos nós. Ismael. Oi. Todos aqui, é muito importante, aqui o Tadeu, o Rogério, Maria Elisa, o Anderson, a Thaís, todos nós aqui, eles conhecem tecnicamente, o que é importante, exatamente, mas conhecem também com o coração, porque a mente pensa onde os pés pisam. Então, correto, a gente pensa melhor, e eu tenho certeza que a gente que vive aí sabe da luta e da importância de nós preservarmos essas águas que se transformaram para nós numa extensão das nossas casas, do nosso trabalho, do nosso cotidiano. E vou passar a palavra aqui agora para uma pessoa, para o Anderson, que vê o Lago de Peixoto, se eu estou correto, Anderson, da outra margem de Ibiraci, não é isso? Delfinópolis, do lado é Ibiraci, e aqui é o município de Cássia, Minas Gerais, né? Eu vou contar uma breve história, como se formou Peixoto, só para vocês entenderem a situação que a gente passa. Na década de 1950, no caso a CPFL, que construiu a barragem aqui, que veio se tornar a Eletrobras, uma série de coisas, veio e desapropriou. O Lago de Peixoto, ele foi construído entre a Serra da Canastra e a Serra do Itambé. Onde eles conseguiram alagar, eles desapropriaram, na época pagaram aquela mixaria, né, para os proprietários aqui. Eu faço uma biografia do lago aqui já há algum tempo, eu pego depoimentos de pessoas que moravam aqui, que trabalhavam, que tinham suas propriedades. O Lago de Peixoto, ele foi construído numa cratera de um vulcão extinto. E imagina uma cratera de um vulcão extinto, eles encheram as planícies todas de água e sobraram só aquelas margens, poucas, propriedades aí de 2, 3 alqueiros que permanecem nas famílias até hoje. Para você ter uma ideia, só aqui por cima do nosso município aqui, tem mais de 400 micropropriedades, propriedade de 2, 3, 4 alqueiros. Sem contar o município de Delfinópolis, que hoje é um dos maiores produtores de banana de Minas Gerais, né? Ibiraci produz muito café, podia ser muito mais explorado, mas devido a essa variação, o produtor fica com medo de investir dinheiro em irrigação, sabe que se não irrigar não vai conseguir, porque como estamos numa cratera aqui, é muito quente, aqui não se dá nada se não se irrigar. Então, voltando lá, aí Furnas veio, tirou todo mundo daqui
e sobrou lá sítio de 1, 2, 3 alqueiros, no qual essas pessoas permanecem até hoje. Os que não estão vivos são seus filhos, seus netos, e durante 55 anos, a gente se adaptou aqui a ter essa cota 663, né? O lago variava de 70% a 100%. Não existe dados na história de moradores ou de Ana, de quem que seja, o nosso lago veio abaixo de 70%. E nisso foi construído cisternas de água, né? Que a gente não ficou, não tem outros rios aqui. O rio que a gente tem é Furnas, para pegar água tanto para o plantio, para uso. Para vocês terem uma ideia, a maioria das cisternas dessas propriedades que foram furadas aqui não tem água hoje mais. Porque, como a gente sabe, são rios subterrâneos que chegavam até esses buracos, as cisternas, e a gente pegava água para uso nosso aqui. Como secou agora de 2014 para cá, esses rios secaram também subterrâneo. Então a gente ficou, igual aqui na minha propriedade, eu não tenho lugar de água. Eu tenho que meter 2, 3 bombas para frente aqui e trazer um cano de meia polegada, porque só para sustentar os pequenos animais que eu tenho aqui para uso da casa mesmo. A água para me consumir aqui eu trago da cidade em galão. Eu moro de frente ao Mar de Minas e compro água em galão, gente. No pé da Serra da Canastra. Não existe um negócio desse. E o que aconteceu? Todo mundo se adaptou aqui a essa margem, né? Aos 70%. E essas propriedades, tem propriedade aqui que está 2, 3 quilômetros da água. Como é que a pessoa vai arrumar uma água? O que vale uma terra sem uma água? Para dar para um animal, para escovar o dente de manhã, né? Agora, eu fui lá ver a bomba, que a gente está indo para Belo Horizonte essa noite. Eu fui lá ver se para não acontecer igual aconteceu a última vez que eu tive em Belo Horizonte. Eu fui tomar banho, de manhã até tarde, a represa baixou 1,40 m. A minha bomba ficou de fora d'água. Eu tomando banho de noite, preparando para ir para Belo Horizonte, acabou a água aqui. Fui ver a bomba fora d'água. Isso é uma coisa que não existe, gente do céu. 1,40 m num dia. Recentemente, agora, esse ano, a gente teve o Lago de Peixoto com 85%. Em 40 dias, eles abaixaram 5,5 metros. Quem se adapta a uma variação dessa? Quem? Eu tive na barragem agora de Peixoto, aqui da represa nossa, no final de semana, as 8 comportas abertas, jogando 700 metros cúbicos por segundo de água fora. Amanhã já vai completar uma semana que estão jogando essa água fora sem gerar energia. A gente fez uma conta que uns amigos meus fizeram, que se essa água tivesse sendo represada aqui, não jogada por cima da barragem nas comportas, né, se os vertedores não tivessem aberto, o nosso lago já tinha retornado aos 80%. Para se ter uma ideia, o Lago de Peixoto, ele é pouco mais de 2% da capacidade de represar água no complexo do Rio Grande. Então é muito pouca água. Você imagina para o nosso lago ficar com 50%, é menos de 1% do Rio Grande. É pouca. Você vê que é covardia o que eles fazem com a gente. Porque a nossa água aqui, ela não é capaz de gerar energia nenhuma. É pouca demais. Os milímetros de água que é capaz de armazenar aqui é pouco. E uma população se adaptou há 55 anos a usar essa água. Em 2014, quando secou lá a hidrovia, 2014, outubro de 2014 para janeiro de 2015. Quando pararam a hidrovia, eles secaram a represa nossa, abaixou. Ela de 90% foi para 11%. E nós aqui não teve uma explicação, não teve nada. Né? Nem posso falar. E com isso aí, o êxito aqui, como o nosso prefeito disse, o pessoal está indo embora, o potencial turístico nosso aqui, já foi feito um levantamento aqui, o pessoal até fala mal dos ranchos, fala, isso aqui é para lazer, não sei o quê. A gente aqui em volta do lago, né, tem mais de 600 ranchos, né? Esses ranchos são pessoas com poder aquisitivo grande. No mínimo, eles entregam 2 pessoas no rancho. Tem rancho aqui que entrega 4, 5 pessoas. Você faz uma conta boba aí, porque ninguém fica sem dar manutenção no rancho. Você imagina, 600 ranchos. Se tivesse 2 pessoas em cada um, era 1.200 empregos. Aqui no nosso condomínio mesmo, os ranchos que não ficou abandonado, mandou os funcionários embora.
Um funcionário agora faz 3, 4 serviços porque ninguém investe nisso aqui mais. Aqui na nossa região, que é o bairro do Itambé, né, de Cássia, e faz divisa com Costa Verde de Ibiraci. Na nossa região, pedreiro, todo mundo foi embora para a cidade. Pedreiro, jardineiro, encanador. Tinha gente que fazia piscina aqui. Na rua da minha casa aqui, do condomínio, tinha gente, fábrica de piscina. Os caras vinham fazer piscina. Para você ter uma base aqui, é 80 ranchos só aqui no nosso condomínio. Você imagina fazer 80 piscinas, o serviço que isso não dá, manutenção. Hoje eu fiquei até emocionado aqui. Veio uma faxineira aqui conversar, a gente estava conversando, porque a gente é pobre, vocês podem ver a casa minha aqui, é de ter eternite, eu não sou empresário, eu não sou nada, não. Aí a gente conversando no grupo local aqui, que estava tentando ver se arrumava fundos para a gente ir em Belo Horizonte representar o Lago de Peixoto, as coisas, né? Aí essa faxineira veio aqui, ela me deu R$20, cara, ela ganha 50 por dia, mano. Eu quase morri, eu peguei o dinheiro dela para ela participar, para ela se sentir viável, né? Mas você imagina, a pessoa vem, leva os 20 lá, porque do jeito que tá, nós vai ter que ir embora aqui também. A filha dela já foi, o filho dela já foi, o filho dela era pedreiro, a filha dela ajudava ela nas faxinas, né? O marido roçava grama, e tem toda uma cadeia. Tá indo lá para Biraci, viu, prefeito? Tá indo lá para Biraci, o senhor vai ter que dar saúde, educação, vai ter que arrumar moradia, porque eles alugou uma casa lá, com certeza não vai ter serviço, não vai ter dinheiro para pagar. Vocês imaginam o transtorno nas cidades que isso causa? Como eu disse, são no mínimo 1.200 pessoas desempregadas que vai ter aqui se esse lá continuar disso. Tem empreendimento aqui, mansão de milionários, que vale 4, 5 milhões de reais, que eles não estão nem aí mais com isso. Para eles, tanto faz. Eles vão para o Havaí, vai para o Caribe passear. Mas o caseiro que trabalhava lá vai para Biraci ficar desempregado, vai para Cássia buscar um médico público, né? O povo lá da ANA, da ONS, eles não pensam na população. Eles pensam só, o fulano de tal é ricão, ele pode passear. Mas e o cara que trabalhava para ele, né? Eu trabalhei a vida inteira na área do café, tive problema de saúde, as coisas, vim para cá, fiz um acerto na firma lá, montei um pequeno restaurante aqui. Eu sou formado em gastronomia, montei um pequeno restaurante aqui em 2014. Restaurante aí para 20 pessoas no máximo. Eles vieram e abaixaram a represa nossa aqui. Eu tinha comprado os tanques de peixe, a minha ideia era criar um peixe, né? Vender aqui, um restaurante aqui na varanda da casa antiga mesmo. E construí uma cozinha, peguei esse dinheiro do acerto meu, fiz uma cozinha aqui, comprei as coisas tudo, mas não durou 3 meses. Porque eles abaixaram quando eu vim para cá. Os tanques de peixe meu, 5 tanquinhos de peixe, gente, era coisa que me render 2.000 por mês. 5 tanquinhos. Tá lá parado, ó, tá capaz de nem não funcionar mais, porque é prudência, tá no tempo, né? Não tem lugar de guardar. E isso aí é história minha e de todo mundo que mora aqui, né? Do encanador e a faxineira que veio trazer R$20 para mim aqui, falou assim, nem se for para você tomar um café na estrada, já tá valendo, né? Eu abracei ela e falei, essa aqui vale muito mais do que se fosse a viagem inteira. E essa variação que tem aqui é muito grande em Furnas, é muito aqui em Peixoto. Porque se ela baixasse lá 7 centímetros, 10 centímetros por dia, era uma coisa, a população ia se adaptar. Agora, no mesmo mês que ela está uma altura, no outro mês que vem, ou no passado, ela subiu 4, 5 metros de altura. A gente tem o problema da balsa lá. Eu tive no porto no domingo, tá funcionando 2 balsinhas pequenas que conseguem atracar no porto que Furnas fez. Né? Eu fiquei 2h40, né? A única fonte de acesso ao estado de São Paulo para Canastra é através do porto de Teofinópolis. Eu fiquei 2h40 para atravessar lá, né? Isso aí que turista que quer, que tem o sábado e o domingo e quer ficar 5 horas, né? Porque vai e volta, né? Quer ficar 5 horas numa fila. Ninguém vai, isso aí atrapalha tudo. O escoamento de banana, como a balsa grande não está funcionando, eles estão tendo que dar uma volta numa BR, entre aspas, que lá é BR, mas é um brejo que
não dá nem manutenção naquilo lá, de 70 quilômetros. Você imagina um caminhoneiro pegar 70 quilômetros para atravessar um brejo lá de estrada ruim, beirando a Serra da Babilônia lá, para poder sair no asfalto e levar para Ribeirão Preto, né? Aumenta aí 300 quilômetros a viagem dele, sendo que ele podia atravessar a balsa aqui. Então é uma indignação total, né? Para todos. Imagina, a gente é um dos maiores produtores de banana que tem em Minas Gerais, se não for o maior. Que empresário que vai vir investir aqui? Vocês sabiam que um empresário aqui em Delfinópolis gera 180 empregos na banana, um só. A gente tem mais de 50. Um empresário gera 180 empregos no bananal aqui. Eu estava conversando com ele esses dias para trás, ele falou que se não melhorar não vai ter jeito, porque a banana, ela tem que, cada época do ano você tem que ir usando uma parte, e tem parte que não se consegue irrigar mais. Essas bombas, que é muito grande, eles não conseguem pôr ela para dentro d'água e voltar por causa dessa variação. E a mortalidade de peixe, o peixe vai, bota o ovinho lá no barranco, no outro dia Furnas vem abaixo 1,5 metro, o ovinho dele fica seco lá. Quantos anos que eu moro aqui, gente, eu não estou conseguindo pegar um peixe para comer mais. Isso é uma realidade nossa, tá extinguindo, não tem. Hoje tem tucunaré e traíra, porque as outras espécies não existem mais. As espécies que desovavam nas margens, acabou. Só algum que desova nos tocos que está vivendo. Então é mais ou menos isso aí. E fica aí a minha indignação dessas comportas abertas, sem poder armazenar água aqui para nós e cobrando bandeira vermelha. 6,25 a cada 100 kW. Para os grandão lá, isso não faz diferença, mas para a gente que ganha aqui R$100 roçando grama, né? Os caseiros, o sitiante pequenininho, isso faz uma diferença muito grande, né? Claro. Obrigado. É só isso. Obrigado, Anderson. A sua fala é uma fala que representa milhares de pessoas ao redor do Lago de Furnas, do Lago de Peixoto. A sua indignação é a indignação que clama justiça, né? Clama justiça. Fala, Thaís. Uma alegria tê-la com a gente também, uma batalhadora aí das causas do Lago de Furnas e de Peixoto. A todos os colegas, né? Boa noite, prefeito Ismael. Com muita alegria tê-lo aqui com a gente também. Eu sei que o seu secretário de turismo vai ser o Hugo Mião, já estive falando comigo, é uma boa notícia. Ele é o gestor do circuito Lago de Furnas, então nós vamos estar o Lago de Furnas e o Lago de Peixoto ainda mais unido através da figura do Mião, que já esteve trabalhando aqui com a gente no Lago de Furnas. Fiquei muito satisfeito com a notícia. Isso é furo, hein? Isso é furo no município de Ibiraci. Eu sou responsável do Lago de Peixoto aí nesse negócio de turismo de Ibiraci. Zé Limão, depois eu lá. Então. Mas diga aí, Thaís. Não sei se deu para ouvir, acho que deu uma falhada aí na minha fala. Deu. Então, mas é uma alegria estar com todo mundo. Ele falou que é muito bom ver o Anderson. E, assim, foi uma alegria, uma satisfação a nossa a votação que teve da PEC no primeiro turno. Amanhã já vai ter a votação do segundo turno, então realmente é uma grande expectativa, né? A questão do senhor Guilherme Cunha de não conhecer a região e, às vezes, querer intervir, mas ter lá suas ideologias, é um pouco complicado realmente, mas eu acredito que a PEC também vai ser aprovada por unanimidade. E nós temos também, né, essa luta, uma luta de mais de 20 anos, né, desde 1998, com Eduardo Engel, com Jorge Norman Futova. Então, assim, de forma alguma nós podemos desanimar agora, porque nunca teve tão próspero, apesar do lago estar tão baixo, nunca teve tão a conjuntura de todas as áreas administrativas, executivas, legislativas, dos municípios, do Estado, federal, nunca teve tão positivo para a gente. A gente agradece demais, Odair, a sua trajetória vem, né, desde dos municípios também, agora está na esfera federal, como você conhece bem a nossa região, como você conhece bem o assunto de Furnas, a PL 547 fortalecendo, né, fazendo o comitê gestor
das bacias e fortalecendo o comitê de gestor das bacias que já existe, que é do entorno do Lago de Furnas, do médio Rio Grande, que é do Lago de Peixoto, eu acredito que vai agregar mais ainda uma força, porque cada grupo político, né, atuando na sua área, nós temos, graças a Deus, essa turma maravilhosa de deputados estaduais que aprovaram 58 deputados votando já no primeiro turno. Amanhã, se levar, vai ser até mais do que isso, né? Então, a gente tem que ter o mesmo empenho agora para também estar passando a comentar, a difundir essa informação da PL 547, que é tão importante, debatendo, contribuindo, vendo o que a gente pode, né, agregar para isso estar fortalecendo ainda mais a nossa luta, né? Nós temos todos aí os movimentos sociais, os grupos do WhatsApp de debate, né, os nossos amigos, o Luiz, o Rogério, o Tadeu, a Maria Elisa, o Luiz Domiro, todo mundo que se esforça, tem o pessoal do Todos por Furnas e Peixoto também. Então, a gente debateu demais, se esforçou demais, e agora é a hora da gente manter unido, manter junto, né, manter informado, principalmente, manter passando informação para a população, porque esse lago seco, tanto o Lago de Furnas quanto o Lago de Peixoto, realmente é inadmissível, e a gente não pode voltar atrás mais, né? 20 anos de luta, que teve muitos altos e baixos, mas agora com essa baixa a gente não vai arredar o pé até que seja resolvido realmente nas esferas estaduais, nas esferas federais, e tudo que for necessário a gente vai estar fazendo para conseguir isso. Como a Maria Elisa citou, os grupos de trabalho que vêm sendo realizados, principalmente na área ambiental, são animais morrendo porque muda o lugar de tomar água, né? Como o Anderson citou, os peixes que botam ovos e eles não têm mais ovo lá, né? E os peixes vão acabando no lago. Minha mãe tem 85 anos e ela morava na roça, na beira da represa, quando era pequena, né? Ela conta que o pai dela saía com a canoa, os curimbataços até pulava dentro da canoa, de tanto curimbata que tem. Então, além da geração de renda, do turismo, de tudo que o lago, tanto de Furnas quanto Peixoto, oferece para a gente, ainda tem esse histórico de perdas, que foi aumentando com o passar dos anos, né? Como a fartura de comida que tinha na mesa, de peixe das pessoas da nossa região, que hoje não tem mais. Então, a gente pode não conseguir voltar ao que era, mas a gente tem que ter um mínimo, e o mínimo depende dessa cota mínima, depende da união, dos nossos esforços permanecer para que a gente consiga, né? Então, a gente tem que só agradecer o deputado Cleiton, o professor Cleiton, né? O Cássio Soares, todos os deputados estaduais, o Ulisses Gomes, que faz parte da comissão especial, o deputado Dalmo, e todos os deputados federais, principalmente o Odair Cunha, que encabeçou o PL, o Dimos Fabiano, o Domingos Sávio, o Emidinho Madeira, também estão com você apoiando essa PL. Daí a gente quer colocar, né, os nossos movimentos à disposição para a gente estar debatendo e fortalecendo essa PL, conhecendo cada vez mais, colocar em debate para ser o nosso próximo passo. A primeira vitória com a PEC 52 e a segunda vai ser com a PL 47 de 2020, se Deus quiser. Né? Uma outra coisa importante também, que eu acho que vale ser ressaltado, foi sobre a nossa última reunião, né, da conta de desenvolvimento energético. Então, eu não sei se o comitê gestor resolveria isso, ou como a gente pode estar contribuindo para isso ser levado em consideração, já que a ONS, a Agência Nacional de Águas, não vem cumprindo, né, o que foi acordado nas agências, nas nossas reuniões, uma forma da gente continuar cobrando deles essa conta de desenvolvimento energético, porque eles têm recurso para ajudar a pagar essa conta, e essa conta não mais pode ser paga. Amanhã, 2 de dezembro, Minas Gerais vai fazer 300 anos, então uma excelente data para a gente estar fortalecendo essa cobrança, né, e essa luta pelo Lago de Furnas e pelo Lago de Peixoto. Então é isso. Obrigado, Thaís. Eu acho que você traz uma questão aqui que eu queria dividir com os amigos e amigas. Primeiro, essa questão que nós temos falado da CDE. Eu pedi nossa assessoria para fazer um projeto de lei que autoriza o uso da CDE para fazer uma política de reservação de água, na linha do que disse
o Rogério Fernandes. Nós precisamos garantir que a variação do nível da água se dê na camada de cima, na faixa de cima, da 762 para 768, e não o contrário, na camada de baixo. E o custo disso pode, sim, ser bancado pela conta de desenvolvimento energético. Eu queria chamar a atenção que a Maria Elisa mandou uma mensagem aqui no nosso grupo dizendo uma questão que é relevante. Esta variação do nível do reservatório traz um dano ambiental gigantesco no nível de putrefação da mata ou do mato que se forma ao redor do lago, para o problema da desova que o Anderson levantou. Então, são N problemas, e estes problemas precisam ser denunciados. Agora, eu queria chamar a atenção para o problema seguinte. A lei diz exatamente qual tipo de recurso a CDE, qual tipo de despesa a CDE, que é a Conta de Desenvolvimento Energético, pode custear. Então, o que eu defendo é uma política mais permanente. A PEC 52, que tomba o Lago de Furnas e de Peixoto como um patrimônio mineiro, ela é importante porque ela forçará a revisão da outorga que Furnas tem. Então, um passo importante que nós estamos dando, o professor Cleito está nos acompanhando aqui nessa live, mas é preciso que a gente faça com que os órgãos de fiscalização revejam a outorga. O que eu defendo é que haja uma política mais permanente e uma política previsível, para que os investidores, como o Anderson bem assinalou aqui, como nós temos dezenas de exemplos, talvez centenas de pessoas que vivem ao redor do Lago de Furnas e Peixoto, e de outros reservatórios de energia elétrica que nós temos no Brasil, que vivem este problema, que tiveram este prejuízo, que pensaram um empreendimento comercial ao redor do lago, e de repente a água foi embora, tiveram prejuízo. Então, nós precisamos ter um mecanismo mais permanente. O que eu defendo, então, meus amigos, é o que está no na nossa proposta, que é o PL 547. Eu estou com ele aqui. O que ele prevê? Ele prevê a constituição de um comitê de gestor. Neste comitê, ele terá uma representação paritária entre os órgãos governamentais e os usuários do lago. E aí é bom dizer que, por exemplo, o gerador de energia, a empresa que gera energia elétrica, ela vai ter uma cadeira. Ela é mais um usuário. O representante do turismo terá outra cadeira. O pessoal do agronegócio terá outra cadeira. Ou seja, nós vamos ter uma formação paritária e vamos estabelecer ali a cota mínima. Há um consenso estabelecido na nossa região que a cota é a 762. Mas é bom lembrar aqui, porque o Samuel, que é prefeito eleito lá de Campo do Meio, já me cutucou aqui dizendo que a 762 não resolve a questão de Campo do Meio. Então, nós, que é um dos municípios lindeiros, que a água chega na área urbana da cidade. Então, nós precisamos discutir, inclusive, com todos os atores do entorno do lago, e aí os vereadores, os prefeitos, os empresários, os agricultores, o pessoal do turismo, com todos esses atores, qual é a cota mínima necessária. E no caso de Campo do Meio, discutir se há uma outra solução tecnológica que a gente pode garantir o nível de água no espelho de água na área urbana do município, ou se nós precisamos aumentar o nível de água em todo o reservatório. Agora, é preciso haver um lugar onde este debate seja feito e o operador nacional do sistema, que é quem
faz o despacho de energia elétrica diariamente, não possa furar. Ele tem que obedecer a esta regra. Este operador nacional do sistema nos fez uma previsão, nas reuniões aí que a Thaís citou passadas, e nem essa previsão que eles mesmos fizeram, eles estão seguindo. Por quê? Porque não há nenhuma sanção, não há nenhuma penalidade. Por isso que esse projeto é importante, porque ele estabelece um plano de manejo para que atende todos os usuários do lago. Agora, esta é uma proposta, eu vou dizer assim, mais estruturante. A PEC 52 que está aqui, ela é uma proposta estruturante, e o nosso projeto de lei é uma proposta estruturante para, digamos assim, nós trabalharmos no longo prazo, de médio a longo prazo, para garantir que outras pessoas, como o Anderson, não venham sofrer o que o Anderson sofreu quando ele montou o restaurante, por exemplo. Ou, no caso dos 5 tanques, né, Anderson, que você falou. Por isso tem que haver uma política mais permanente. Eu acho que o comitê gestor, com essa composição paritária, é uma garantia e este comitê gestor vai aprovar um plano de manejo. O plano de manejo é a segurança que todos os usuários do lago terão, inclusive o pessoal da banana, como é o caso que o Anderson citou. É importante a gente ter essa clareza, mas, como a Maria Elisa falou uma outra questão que eu achei relevante, eu acho que foi você mesmo, Maria, que falou, há outros caminhos que nós temos que tensionar os órgãos ambientais, os órgãos de fiscalização, para o drama que nós estamos vivendo agora. Nós todos assistimos, foi manchete no jornal, que o Amapá ficou mais de 20 dias, ou 19 dias, com 20 dias, né, Rogério? É isso mesmo? 2. 20? Ô, Rogério, você deu um sinal aí para mim? 22 dias. Qual foi a resultante disso? O presidente da República publicou a medida provisória 1010. Está aqui comigo. A medida provisória 1010 recebeu hoje o relator, que é o deputado Acácio, que é um deputado do PROS do Amapá. O que diz essa medida provisória 1010? E nós temos um movimento de dialogar, todos vocês sabem que eu sou oposição ao governo, mas há deputados que dialogam com o governo, e nós precisamos que esse diálogo produza resultados efetivos, como essa medida provisória 1010. O que ela fala? Ela diz assim, ficam isentos do pagamento da fatura de energia elétrica referente aos 30 dias anteriores à data da publicação dessa medida provisória, os consumidores dos municípios abrangidos pelo estado de calamidade pública reconhecido pelas autoridades competentes. Bom, diante deste estado de calamidade, aqueles consumidores não vão pagar a conta de energia elétrica, ok? Tá. Mas então quem é que vai pagar? Diz o artigo 2º. A Companhia de Eletricidade do Amapá receberá da conta de desenvolvimento energético o montante equivalente ao valor da isenção de que trata o artigo 1º. Fechou a conta. O presidente da República, numa canetada, não resolveu o problema do abastecimento de energia, mas mitigou os danos às custas da CDE. Porque todos nós, de onde vem o dinheiro da CDE? Todos os consumidores pagam na sua conta de energia elétrica, uma parte é uma tarifa setorial, um encargo setorial. Este encargo compõe esse montante de recurso. Deste montante de recurso, diz aqui, 80 milhões serão usados para garantir a isenção dos consumidores do Amapá. Ora,
Por que eu não posso usar parte deste recurso para fazer equalização da tarifa de energia elétrica? Em que pese, é bom dizer aqui, a falta de planejamento é tal, como disse aqui o Tadeu, que apesar de eles levarem e sugarem as águas de Furnas e de Peixoto, nós estamos na tarifa, na bandeira vermelha. Então, assim, é um total, uma falta de planejamento. E quem tem que fazer o planejamento não é a ANA, não é a ANEEL, não são os órgãos de fiscalização. Quem faz planejamento energético do país é o Ministério de Minas e Energia. E nós precisamos cobrar do Ministério de Minas e Energia um planejamento que seja inteligente. Porque a conta de energia está cara e nós estamos pagando 2, 3, 4 vezes o problema dessa falta de planejamento. Então, enfim, como nós somos brilhantes, que são grandes expositores, nós não vamos conseguir sugar o máximo de compreensão e de sabedoria do Tadeu, do Rogério, da Maria Elisa e do Anderson e da Thaís. Porque o nosso tempo não vai permitir. Mas eu quis fazer este comentário agora para dizer, e depois vou pedir um comentário final de cada um de vocês, mas para dizer o seguinte: nós temos uma proposta estruturante, estamos avançando nela. Na minha opinião, a PEC 52 e a revisão da outorga e o comitê gestor, com composição paritária para aprovar um plano de manejo, para dar segurança no manejo econômico e social do entorno dos reservatórios. Ok. Mas nós podemos forçar a revisão da outorga pelos órgãos de regulação e podemos ter uma medida provisória do presidente da República que resolva o problema emergencial que nós estamos vivendo no entorno do reservatório de Furnas. Com a palavra agora, então, o Tadeu, para suas considerações, infelizmente, finais, Tadeu. Bom, deputado, puxando um pouco do gancho do que o senhor está falando, com relação a esse trabalho que é feito, é muito importante todo mundo que está assistindo entender que nós estamos lutando uma luta de um problema que vem se arrastando há 8 anos. Então, existem passos que têm que ser dados para a gente vencer essa luta. Eu acho que isso é muito importante o senhor colocar isso dessa forma. Com relação à PEC 52, eu confesso que eu, particularmente, no começo, fui um pouco resistente a ela. O professor Cleiton, que está nos assistindo, sabe disso. Nós chegamos a ter vários debates, eu e ele, um com o outro, sobre isso. E hoje eu fico tranquilo com a PEC, porque a PEC foi feita pelo professor Cleiton, que teve a iniciativa brilhante de realmente tomar a frente e fazer um instrumento que possa travar essa, o senhor até me perdoa a palavra, essa palhaçada que é feita com Minas Gerais, entendeu? Ele foi o primeiro, então, assim, e a PEC foi, vamos dizer assim, sendo ajustada por ele, pela comissão especial, ao longo do tempo, e hoje eu vejo a PEC como a primeira trava. A PEC pode ser judicializada? É lógico que pode, as agências, essas pessoas interessadas em levar nossa água, talvez não fiquem quietas, mas pelo menos nós já vamos ter uma primeira trava jurídica, e bem embasada, e bem feita por essa comissão, que foi tão competente em colocá-la do jeito que colocou agora. Entendeu? Essa comissão especial, deputado Cássio Soares, deputado Dalmo, deputado Ulisses, deputado o professor Cleiton, todos da comissão especial, todos trabalharam de uma forma muito responsável para colocar essa PEC em votação no plenário, como eles colocaram no primeiro turno, e que eu tenho certeza que amanhã vai ser aprovada. Então a PEC, na verdade, é um primeiro instrumento, mas a luta continua, a luta realmente agora, com esse instrumento, ela pula totalmente para a esfera federal, no qual a gente precisa do apoio dos deputados federais, dos senadores, do nosso governador, que tem que se manifestar e entrar nessa briga, da Assembleia, com seus contatos e articulações políticas, que a gente sabe que são importantes nesse momento, toda a Assembleia, da população, porque agora que realmente a coisa vai começar a andar. A gente tem que ter isso na cabeça. E tem que ter na cabeça também que a nossa água está sendo desviada por alguém que realmente está ganhando, não estou falando que está ganhando ilegalmente, o pessoal da hidrovia está realmente com o direito deles ao uso múltiplo.
Só que a grande questão são as coisas inexplicáveis que acontecem por aqui. A gente tem um ano igual 2012 que o lago secou mesmo tendo 90% de chuva, do esperado de chuva. O lago secou. Depois não se conseguiu recuperar, ainda drenaram Peixoto também. Vieram com essa conversa de alimentar a hidrovia, operando o lago do meio para baixo, sendo que sempre, todos os níveis históricos mostram isso, operou do meio para cima. Nessa seca nunca precisou de mais de 40% de volume na estiagem. O que explica, então, não usar esses 40% do meio para cima, não deixar o reservatório chegar lá em cima? Nada explica. Essa questão, por exemplo, do custo, que eles tanto alegaram, porque nós não podemos segurar a cota mínima, porque vai aumentar o custo para o brasileiro. Palmas para as agências, palmas para todos eles. O custo está vindo agora, nós vamos pagar a conta com juro. Estamos sem água, estamos sem desenvolvimento, estamos sem o meio ambiente protegido, vamos pagar para ter brejo e vamos pagar bandeira vermelha. Vamos pagar a bandeira vermelha porque não ligaram a térmica antes, não ligaram as térmicas com planejamento, de uma forma gradual. Então, assim, inexplicavelmente essas coisas acontecem. Então, assim, que alguém está se beneficiando, tá. Não estou falando que A, B, que é legal ou ilegal. Mas é justo que os outros se beneficiem enquanto Minas sangra por 8 anos? Isso é justo? Não é. A gente tem que se levantar. Então, o pessoal que está assistindo agora tem que botar na cabeça que a briga está começando agora. E que é agora que a gente realmente precisa de unir Minas Gerais, de mostrar que nós, independente de partido, independente de classe social, independente de ideologia política, independente do que for, nós somos Minas Gerais. E nós não vamos aceitar as águas de Minas serem levadas injustamente mais, sem explicação nenhuma, por coisas inexplicáveis. E quando perguntam por que 762, é muito fácil de explicar. Porque se nem nessa seca se usou mais de 40% do lago, por que não dá para operar da 762 para cima? Impedindo a gente, inclusive, de ter um risco de apagão igual nós estamos aí. Vai ter apagão, não vai ter água para gerar energia. E aí, como é que nós vamos fazer? E aí a gente vê coisas acontecendo na luta que às vezes é para desanimar a gente, mas não vão desanimar, não. Aproveitar o espaço que o senhor está dando para dar o recado. Esses erros, como não terem convidado os parlamentares mineiros, o movimento Pró-Furnas, para a última reunião, são erros, né? Acontecem. Eu não vou ficar acusando ninguém, não, acontecem. Mas eles não desanimam a gente, não. O Anderson fez isso aqui, é verdade. Isso deixa a gente com mais vontade ainda de lutar, porque a gente não vai aceitar calado isso goela abaixo mais, não. Minas Gerais vai ter voz. A primeira trava com a PEC, as outras com os projetos de lei federal. Vamos para cima do Ministério de Minas e Energia, para onde tiver que ir. Se precisar conversar no pé do toco, nós vamos dar um jeito de conversar. E vamos dar um jeito de ser ouvido. Se negar abrir a porta, vai escutar a gente gritar da janela. Porque a gente não vai deixar a coisa acontecer desse jeito, não. Agradeço muito o espaço do senhor. Peço desculpa, às vezes, falar com essa entonação no final aqui, mas é porque são coisas inexplicáveis. São coisas inexplicáveis que ninguém dá satisfação, ninguém explica nada pra gente, a gente fica aqui no brejo. Fica aqui fazendo papel de otário. A realidade é essa. O mineiro está fazendo papel de otário. E nós não vamos fazer papel de otário, não. Para o pessoal ficar lá nas agências, ficar lá nos lugares dos seus escritórios com ar-condicionado, enquanto estão largando a gente no brejo. Estão fazendo um desastre em Minas Gerais de ordem econômica, de ordem ambiental, sem precedentes. Isso também não é de se preocupar, porque uma empresa que opera há tantos anos igual Furnas, sem ter um licenciamento ambiental, a gente não fala nada, né? Mas vamos falar assim, então tá um desastre de ordem econômica, ambiental, social, como o Anderson fez muita questão de mencionar, social. Tem gente passando fome por causa disso, tem que sair das suas casas, sair das suas terras para procurar oportunidade em outro lugar. E, além de tudo, agora estão jogando o Brasil num desastre de segurança energética, que vocês tanto defenderam. Então, se tiver algum de vocês olhando aqui, saibam, vocês tanto defenderam a segurança energética do país e jogaram ela no brejo, literalmente, jogaram ela no brejo que vocês deixaram a gente. Então, assim, nós não vamos ficar quietos e contamos com o apoio do senhor e de todos os parlamentares, de todos os políticos e de toda a população de Minas. Porque nós não vamos parar, não. Nós não vamos parar enquanto a água não estiver na cota mínima 762 e esclarecendo o pessoal dos outros municípios, que a gente sabe que a 762 não chega em todo mundo, só tem um jeito da gente ter a máxima, é ter na mínima delimitada. Se a gente trabalhar com a 762 de mínima, a água chega na 768. Isso é provado. Isso é provado. Eles podem falar que não, mas é provado.
entendeu? E eu vou deixar uma perguntinha só para finalizar para a Furnas. Furnas saiu piquetando aí os lugares, tocando um terror danado nas populações de Furnas, de Peixoto, saiu piquetando, botando piquete amarelo desse tamanho na propriedade, que tem gente que fala que invadiu, tem gente que fala que é dele, fica essa discussão. Não vou entrar nesse mérito, mas a minha pergunta para a Furnas é o seguinte, vocês estão piquetando para quê? Vocês vão criar gado? Caranguejo no barro? O que vocês vão fazer? Vocês estão piquetando para quê? Vocês não têm terra. Furnas não tem terra. Furnas tem uma outorga que dá direito de usar água. E usar água para gerar energia, não é para alimentar hidrovia, não. Muito obrigado e passo a palavra para os colegas. Obrigado, Tadeu. Com a palavra agora o Rogério. Fale, meu amigo. Muito bem. Bom, eu só lembro que para encher o reservatório, ou seja, para chegar na cota 762 e termos o uso múltiplo, né, nós vamos ter que encher o reservatório. Não há outra forma. O reservatório tem que chegar na 768. Para chegar na 768, por todas as conversas e análises que já fizemos, será necessário o uso de termoelétricas durante um período para poder ajudar o reservatório a encher. Para esse uso das termoelétricas, nós, brasileiros, temos 62 unidades que pagamos por elas, né? São investimentos brasileiros, então nós pagamos por ter essas termoelétricas, porque elas são importantes para o país. Por isso temos, e todos pagaram por isso. Agora, realmente me assusta muito a situação, e aí todos têm que ajudar e participar aí de verificar os boletins do ONS. Dessas 62, não se assustem, apenas 25 funcionam. O restante, todo dia, tem explicação. Parada por isso, parada por isso. Além disso, das 25 que funcionam, ou que deveriam funcionar, que deveriam entregar, né, um valor de megawatts, ela não cumpre. E não cumpre e explica, como diz o deputado aí, e a consequência, né? Quer dizer, ninguém vai ser responsabilizado por isso, não, só explica. Bom, é fácil explicar as coisas. Então, eu digo que, além da seriedade que tem que ter no acompanhamento das hidrelétricas, que foi planejado a sua entrega, nós não podemos admitir que das 62 fiquem disponíveis realmente menos de 56. Isso é o mínimo necessário que a gente tenha de eficiência. Imaginem vocês ter 62 unidades que nós estamos pagando, porque isso tem custo, né? Tem o custo fixo que estamos pagando, e elas não estão preparadas para poder funcionar e vamos necessitar que funcionem. Por quê? Porque para encher o lago, nós vamos necessitar de gerar e de utilizá-las. Então, fica aí a lembrança para todos, para que continuem pressionando a fiscalização das termoelétricas, para que elas efetivamente possam funcionar, porque vamos necessitar. Não vamos mais aceitar explicações. Nós já estudamos todos os assuntos com os técnicos do ONS, eles também têm conhecimento, os técnicos do ONS sabem que para recuperar o reservatório, ele vai ter que lançar mão da termoelétrica. Como lançar mão se ela não está pronta para funcionar? Então, aí fica a lembrança a todos de que nós devemos pressionar também para que as termoelétricas, já no planejamento atual, né, fiquem disponíveis para funcionar, porque o Brasil vai precisar delas. Obrigado. Muito bem, Rogério. Muito obrigado, Rogério. Agora, Maria Elisa. Seu microfone está desligado, viu, Maria Elisa? Obrigado.
Queria só agradecer realmente, deputado, pela oportunidade de estarmos aqui debatendo um assunto tão importante, tão caro para toda Minas Gerais, e reforçar o nosso pedido de apoio e de união, né? O Tadeu falou muito bem, nós somos apartidários, aliás, nosso partido é a 762 e 663, muito claramente definidos, né? Nós temos números para lutar por esses partidos e nos colocar à disposição para subirmos esse degrau junto ao Ministério das Minas e Energia e ao presidente. O senhor falou muito bem. É uma canetada que vai resolver nosso problema agora. Nós já temos uma PEC aqui, já em tramitação final, e uma canetada vai resolver. E essa força para fazer essa canetada funcionar, a gente acredita que a gente precisa realmente da união de todos os mineiros da sociedade civil, principalmente dos políticos em Brasília, aqui no estado de Minas Gerais, do executivo também, para que a gente possa mostrar que a soberania de Minas precisa ser respeitada. Nós não podemos mais demorar e prolongar essa tortura que a população toda do sul de Minas, sudoeste, centro-oeste, está vivendo há tantos anos, né? Agradecer, então, colocarmos à disposição, né? Estamos aí para unidos, podemos caminhar mais fortemente em direção à nossa vitória. Obrigada, boa noite. Obrigado, Maria Elisa. Quero passar a palavra agora para minha querida Thaís. Fala aí, Thaís. Falado brilhantemente, né? Peraí. O Tadeu, a Maria Elisa e o Rogério falaram brilhantemente. É um momento mesmo de união dos mineiros. Eu gosto muito de uma frase que a gente sempre falava, que juntos somos mais fortes e unidos somos imbatíveis. Então, nós temos que chegar ao presidente, nós temos que chegar a todos os deputados federais para que aprovem também esse plano de manejo que nós precisamos fazer com a PL 547, né? Então, é isso. Eu passei um tempo afastada, muito até mandar um beijo para o Luciano Cordeiro, para o Lucimar, o pessoal aí que está assistindo, que está comentando. O seu Oswaldino, depois nós vamos informá-lo pessoalmente, que acho que ele não deve conhecer a região, né? Então a gente vai prestando atenção nos comentários também. Então, seu Oswaldino, houve uma hidrovia também no Lago de Furnas. Então, nós não temos só respeitar a hidrovia de São Paulo, não. Nós temos direito de ter hidrovia em Minas Gerais também, e ela vai ligar Alfenas e a Formiga. Nós já estamos ligados de coração à Formiga, através dos membros do movimento de Alfenas, né? E dos membros de Formiga estão bem representados também. Então, nós temos o uso múltiplo das águas também no Lago de Furnas e no Lago de Peixoto. É por isso que a PEC 52 e o tombamento dos lagos é tão importante, e é por isso que esse plano de manejo, que vai ajudar a fortalecer também a questão do licenciamento ambiental, é tão importante. Os mineiros não vão desistir, não vão mesmo. E esse tempo que eu fiquei um pouco afastado, tem um motivo importante. A minha paixão pelo Lago de Furnas é muito grande, mas eu também tenho uma outra paixão, que também conhece minha paixão. Eu quero dar um recado para vocês. O que nós precisamos agora, mamãe? Cota 672 já. 762 já. E cota 663 já também. Então, um grande beijo, um grande abraço para todo mundo, boa noite, e muito obrigada pela oportunidade, deputado Odair. Continue junto conosco, que nós vamos ser todos vitoriosos. Todos mineiros merecem a soberania do Lago de Furnas e do Lago de Peixoto. Obrigada. Obrigado, Thaís. Com você agora, Anderson, meu caro guerreiro, batalhador. É nóis. Vamos na luta aí, que daqui a pouco nós estamos indo aí para BH. Vamos dirigir a noite inteira aqui para poder chegar aí. Então, eu peço para todo mundo ver o que pode fazer em relação ao nível aqui de Peixoto, porque essa variação grande, igual acontece, atrapalha tudo, desde social, assoreamento de terra e tudo. E levanta uma questão aqui que ninguém fala. Eu tinha um professor na faculdade que sempre falava isso para mim. O sucateamento de empresas estatais do governo para privatização. Eu acredito em 90% o que acontece aqui na bacia do Rio Grande é um sucateamento de empresas estrangeiras que estão investindo dinheiro nesse povo
para poder acontecer o sucateamento e eles vinham privatizar nossas usinas aqui. Fica de olho no que eu estou falando, daqui a uns anos vocês me falam. Porque, igual essa empresa chinesa que comprou o Jaguara, que é duas a nossa aqui, eles não iam investir 40 milhões de reais num negócio que tivesse um pingo de risco. Vocês podem ter certeza que tem dedo deles aí. Igual a maioria das barcaças lá é deles, essa represa aqui é deles, várias represas no estado de São Paulo, no qual não tem alteração de nível, são deles. Então fica aí o meu protesto e que todo mundo que for responsável fica de olho. Há um sucateamento das empresas estatais no Brasil para acontecer o privatização do... É isso que acontece. São tantas coisas que a gente tem para falar aqui que a gente fica sem rumo. Mas a minha palavra final é essa. Órgãos reguladores, Polícia Federal, levantam a CPI. Há um sucateamento do sistema hidrelétrico brasileiro, tanto hidrelétrico como as operadoras pelo combustível, que fugiu o nome, as termoelétricas. Por que está tudo isso aí? Ó? Termoelétrico não funciona, hidrelétrico não funciona. Os gringos estão querendo comprar, como comprou a maioria das coisas nossas aqui. Abre o olho para isso, gente. Ninguém fala nisso, mas é isso que acontece. Obrigado. E tamo Obrigado, junto. Anderson, amigos e amigas. Agora, para encerrar, nosso prefeito eleito Ismael, prefeito de Ibiraci. Odair, a minha palavra é de agradecimento. Né? Quero agradecer a você pelo convite, agradecer aí os colegas da bancada que... eu tenho quase 50 anos e todo dia eu aprendo alguma coisa, você acredita? E hoje você me proporcionou, junto aqui com a bancada, com o pessoal da bancada, aprender muito mais sobre Furnas, sobre a história do nosso lago, sobre a realidade que o nosso povo está vivendo. Então, a minha palavra hoje é de agradecimento. Concordo plenamente com essa questão última aí do sucateamento. Como eu moro aqui dentro do acampamento de Peixoto, isso é nítido aqui. Isso é transparente, você vê como está sendo desmontada toda a estrutura. Já não existe ambulatório médico, já não existem as guaritas que protegiam a usina como um todo, não existe mais os vigilantes, nem lâmpada das ruas, que é do acampamento de Peixoto, não se troca mais. Então, não se corta grama. Você vê que é claramente um movimento para que os moradores, para que os frequentadores se desanimem e vão embora e deixem isso aqui. Como deixou lá em Jaguara uma vila fantasma que proporciona, que possibilita exatamente a privatização, como disse o colega aí. Então, nessa noite aprendi muito com vocês. Só tenho a agradecer e dizer que a partir de 1º... Já podem contar comigo, mas a partir de 1º de janeiro poderão contar com o braço e a caneta forte do município de Ibiraci para lutar ombro a ombro com todos aí, a favor do que é importante para todos nós. Grande beijo, agradecer também aos internautas, principalmente os de Ibiraci, que estou vendo aqui, estão aos montes acompanhando a nossa prosa aqui. Grande abraço, obrigado, deputado Odair. Obrigado, Ismael. Eu quero agradecer ao Tadeu Alencar, ao Rogério, a Maria Elisa, ao Anderson, a Thaís, a todos vocês que nos acompanharam aqui nessa live, que compartilharam, que deram a sua opinião, se manifestaram, fizeram os seus comentários. Eu queria dividir com vocês aqui, com todos que nos acompanham, com vocês aqui, da nossa, como diz o Ismael, da nossa bancada, um fato curioso aqui, para a gente entender um pouco da dimensão da nossa luta. Quando da discussão do novo Código Florestal, Rogério, em 2012, eu fiz uma emenda dizendo, porque alguém falou aí que está fazendo, que Furnas está fazendo a demarcação da área onde é da foi o Tadeu, né? Aí, Tadeu, olha isso. Em 2012, então, eu vi um senhor em Boa Esperança, que era gari, tinha trabalhado a vida inteira, estava se aposentando. Eu fui visitá-lo, ele estava chorando. Por quê? Porque o Ministério Público tinha mandado ele destruir a casa dele
e mais. Isso, ele tinha feito ali um galinheiro para ter lá, sei lá, 10, 15 galinhas. E ele tomou uma multa de R$30 mil, porque a propriedade dele era 20 metros de frente, ou 10 metros de frente, eu me lembro ao certo, e 100 metros de comprimento, as margens do Lago de Furnas. Ou seja, na compreensão antiga, e ainda em alguns casos o Ministério Público Federal insiste em dizer, de maneira equivocada, na minha opinião, que reservatórios antigos, a APP, é de 100 metros, mas naquela insistência eu peguei e fiz uma emenda ao novo Código Florestal, dizendo que a APP, em caso de reservar... Porque qual que é a questão? Se eu for fazer uma hidrelétrica hoje, eu vou desapropriar a área inundada mais a área de APP. Ou seja, sendo reservatório grande, 100 metros. Qual que é o nosso problema em Peixoto, em Furnas? A desapropriação atingiu só a área inundada. Em nível. Em nível. Ou seja... em altura. 3 metros acima da nível máximo de qualquer represa. É só uma observação que eu vou falar com o senhor sobre isso aqui. Como foi feita a desapropriação a nível de altitude em relação ao nível do mar. Essa variação varia muito. Tem lugar que dá 200 metros o terreno de Furnas. Tem lugar que dá 5 metros. Exatamente. Entendeu? Não tem assim, 100 metros da onde que dá o 100%. Não. Foi aqui no caso de Peixoto, foi a nível do mar. Então o meu aqui não pega nada, mas o do meu vizinho que pega a casa dele inteira, porque a casa dele é feita numa baixada, o meu é em cima de um barranco. Não, entendeu? Mas aí deixa eu... Anderson, exatamente isso. Aí, o que nós fizemos, então? O que eu coloquei lá no projeto, na minha emenda, ao novo Código Florestal, e foi aprovado na Câmara. Em reservatórios antigos, a APP seria de 30 metros, sob responsabilidade, a partir da cota máxima Maximórum, seria 30 metros sob responsabilidade do empreendedor hidrelétrico. Ou seja, Furnas deveria desapropriar e pagar, indenizar as pessoas. Ok? Ok. Foi para o Senado. Aí, qual foi a minha surpresa? Quando voltou o projeto de lei do novo Código Florestal, vocês podem acompanhar pelas notas taquigráficas, pela tramitação dos projetos de lei da Câmara e no Senado, vocês vão saber o seguinte: o que a gente aprovou, então, na minha compreensão, Furnas deveria pagar, indenizar as pessoas pela área de APP. Aí, quando voltou do Senado, Anderson, voltou assim: a APP, em caso de reservatórios antigos, será a diferença entre a cota máxima operativa a máxima Maximórum. Ou seja, no nosso caso aí, a diferença entre a 768 e a 769. 769 e 769,3, ô deputado. No nosso caso aqui de Furnas. É 30 centímetros. Pois é, então veja isso. Mas o que eu estou chamando a atenção de vocês é o seguinte: quando o interesse econômico vai no bolso deles, eles dão um jeito de resolver. Porque, como eu tinha aprovado, como a Câmara originalmente tinha aprovado, a APP seria de 30 metros, mas Furnas deveria indenizar todas as pessoas. Aí, como mexeu no bolso deles, foi no Senado, eles logo mudaram, ou seja, a APP hoje é dentro do que já é, em tese, desapropriado. Enfim, estou contando essa curiosidade do processo legislativo para dizer a vocês que realmente alguém aí disse, acho que foi o Tadeu também, muitas vezes as disputas de interesse elas não são necessariamente ilegais, mas, infelizmente, neste caso, é imoral e nós não podemos admitir que nossa população continue pagando essa conta sempre e de maneira, vou dizer assim, sobretaxada.
Ou seja, a gente já paga na economia, a gente já paga com o sofrimento pessoal, paga na conta de energia elétrica e o problema se perpetua. Enfim, muito obrigado a todos vocês. Oi, pode falar, Tadeu. Só completando que essas questões, essas imoralidades, eu não vou falar ilegalidades aqui porque eu não tenho, vamos dizer assim, a imunidade parlamentar para falar nesse momento, eu não vou falar em ilegalidade, vou falar em imoralidade, porque isso é uma coisa subjetiva, e para mim o que eu vejo é imoral, entendeu? Claro. A quantidade de imoralidade que nós já descobrimos, puxando esse novelo de lã, e que nós somos descobrindo que eles foram tendo que admitir, não é brincadeira. E nós vamos continuar. Nós vamos continuar, tá? Deixar o recado que nós vamos continuar. Vamos ajudar no parlamento e aqui nesses espaços que nós temos. Muito obrigado a vocês. É uma alegria ter tido a oportunidade de conversar. Muito obrigado. Todos por Furnas e por Peixoto. Um abraço, pessoal. Boa noite. Boa noite.